Vamos lá então analisar, repercutir as falas de Osmar Terra na CPI. Para isso eu converso com Leonardo Sakamoto e Joel Pinheiro da Fonseca. Os dois sejam muito bem-vindos. Uma ótima tarde. Joel, primeira vez que conversamos ao vivo. O Sakamoto já é companheiro do Edição das 6, da edição da noite aqui do UOL News, nosso colega. Então, desejo um ótimo dia aos dois. É um prazer falar contigo, Joel. E eu quero começar falando sobre essas previsões todas que o deputado Osmar Terra fez. Ele foi aí apresentando várias teorias ao longo da pandemia, né? Desde o ano passado. Seriam X mortos, depois outros Y mortos. A pandemia vai acabar em junho, em julho, em setembro. Enfim, estamos nela até hoje, em junho de 2021. Joel, qual que é a importância desse depoimento de hoje de Osmar Terra para a CPI e disso que a gente já ouviu até aqui? Boa tarde. Diego, em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com você. Boa tarde também para o Sakamoto. Olha, Diego, o deputado Osmar Terra, ele é um dos possíveis integrantes e talvez um dos principais conselheiros do chamado Gabinete Paralelo da Saúde. O que quer dizer gabinete paralelo? Que ele jura que não existe. Significa que alugou-se uma sala onde havia reuniões regulares desses membros e com o presidente Bolsonaro? Não. Significa pessoas que estavam em contato umas com as outras, como a gente já viu, inclusive, no depoimento da Nise Yamaguchi. Ela discutia a minuta de decreto presidencial com outro médico ali, que ainda não tinha sido publicado, né, e que pessoas que conversavam umas com as outras e que discutiam e aconselhavam o presidente da República, indo contra, muitas vezes, as indicativas, as diretrizes do Ministério da Saúde, dos técnicos que trabalham com a saúde no país, indo contra isolamento social, indo contra a vacina, pelo menos num primeiro momento, radicalmente contra a vacina. O próprio Osmar Terra disse que era mentira que a vacina iria resolver e solucionar a pandemia no Brasil, apostando no remédio cloroquina, totalmente ineficaz aí no combate à Covid. Então, essas foram as atitudes do gabinete paralelo. E a gente está ouvindo agora o Osmar Terra tentando salvar as coisas que ele falava lá atrás. Eu fiquei embasbacado quando eu vi essas frases dele, ele dizendo, eu fiz como um verdadeiro cientista faz. Lá em fevereiro e março, eu olhei para os dados. Olha, a China teve um surto total. A China teve um surto que ela controlou como? Controlou com isolamento social. E, por isso, a mortalidade do vírus na China ficou baixíssima, e é baixíssima até hoje. E se volta um surto, voltam esforços de isolamento social, ao mesmo tempo em que teve esforço de desenvolver vacina e de testar e rastrear contágios para conseguir fazer a coisa mais localizada. É isso que a China fez. O ex-ministro e deputado Osmar Terra chegou a prever que a pandemia no Brasil teria menos de 800 mortos. Cadê o pedido de desculpas dele? E não foi só lá em março, não. Ele estava em abril, maio, prevendo o fim da pandemia em junho, depois em julho, depois em setembro, depois em dezembro. Depois jurou que não teria segunda onda em 2021. Falou que não teria pico de casos em Manaus, que não teria problema em Manaus. Cadê as desculpas públicas de um deputado que errou tanto e de forma tão irresponsável, sendo contra sempre qualquer isolamento social, apostando em remédio fajuto e sendo contra a vacinação? Quantas milhares de mortes um discurso como o do Osmar Terra não causaram? É isso que eu pessoalmente gostaria de ver dele e na CPI, mais concretamente, gostaria de ver e de entender melhor qual o grau de loucura e de descolamento com a realidade das teorias dele, porque a gente sabe que foram essas teorias que informaram o presidente da República. Afinal, essa previsão de menos de 800 mortos, né, que era menos do que H1N1, quem passou isso para o presidente da República foi o Osmar Terra, e o presidente falou isso em live. Estamos em mais de 500 mil mortos. Nunca erraram tanto, de forma tão displicente e irresponsável, sobre um assunto tão sério. E agora está aí, achando que pode dar alguma lição para alguém, até dizendo que se espelhou em países que fizeram o oposto do que o Brasil fez. Pois é. Ô, Sakamoto, diante disso, né, pior do que as declarações é ele ter poder de aconselhar o presidente Bolsonaro e ser ouvido, né, diante dessas declarações todas que a gente acompanhou aí nesses últimos meses de pandemia. Bem, boa tarde, Diego, boa tarde, Joel. Aliás, feliz aniversário, Joel. Aniversário do Joel hoje, né? Obrigado. Parabéns, Joel. Então, o que acontece é o seguinte, Diego, o Osmar Terra, ele está sendo muito modesto na CPI hoje, né? Porque o Bolsonaro, ele repete que nem um papagaio com cãibra, né? Declarações bizarras que o líder do gabinete paralelo, que é o Osmar Terra,
dá sobre a doença, e Osmar Terra disse hoje na CPI que ele é apenas amigo do presidente, o presidente pode até se inspirar em alguma coisa que ele falou, se inspirar nada, foi mostrado vídeos em que Osmar Terra falava uma coisa, logo depois Bolsonaro repetia a frase que Osmar Terra falou. Osmar Terra, ele foi mentor do Gabinete das Sombras, do Gabinete Paralelo, é uma mentoria terraplanista que nos custou mais de 500 mil mortes, e é uma ignorância num nível, sabe, eu não sei se ele faz isso na cara de pau, e aí, pelo menos, parabéns pela cara de pau, né, porque ele nem encora, ou se na verdade, ele realmente acredita nisso, porque o Osmar Terra está mentindo descaradamente desde que entrou na CPI agora de manhã. Ele está falando coisas, inclusive, né? Eu acho que deveria se colocar uma tarja, tipo, cuidado, né? Informações mentirosas, né? Uma coisa assim para o espectador ter acesso, porque o que acontece? Ele está aproveitando esse momento para despejar e reafirmar uma série de notícias, de mentiras, uma série de falsidades, uma série de distorções que tem baseado a sabotagem bolsonarista no combate à pandemia. Uma das principais, desde que ele entrou lá agora de manhã, ele vive batendo e dizendo que quarentenas, nem lockdown, ele fala quarentenas não salvaram uma vida sequer. E aí eu faço coro com o Joel. Como assim? Ele é tão louco que ele elogia, olha, a China controlou, etc. Então, a China controlou com isolamento. Né? Outros países controlaram com isolamento e com testagem, com tecnologia, coisa que o Brasil não fez. Testagem, e nunca houve um isolamento decente. Isso que é importante o pessoal falar, mas isolamento não tem. Não está. Nunca houve um isolamento decente no Brasil, porque o presidente da República não deixou. O presidente da República sistematicamente sabotou qualquer tentativa de isolamento. E isso é um inferno. Sabe, o Osmar Terra está lá, defendendo. Cada vez que ele fala na CPI que a quarentena não salva a vida, provavelmente um panda morre de desgosto em Wuhan, sabe, por conta disso. Agora, o grande problema, para finalizar, é que essa declaração, e qual que é o drama disso? Porque por mais que senadores da oposição, independentes, questionem as bizarrices que ele está falando, essas declarações dele vão se transformar em pequenos vídeos que vão ser bombados pelo bolsonarismo nas suas redes, como aconteceu com outros depoentes nas semanas anteriores. E esses vídeos vão ajudar a reforçar essas mentiras de que quarentena não funciona, de que vacina é importante, mas o mais importante é a população contrair o vírus. Ele deixou claro, tem vídeos dele falando de que, na prática, a melhor vacina é contrair o vírus. Isso é um absurdo, criminoso. Ô, Sakamoto, Joel, falando nesse assunto, mais cedo a gente conversou aqui no UOL com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, e ele defendeu também a imunidade de rebanho por meio da contaminação da população. Vamos ouvir. Cada pessoa tem que ser avaliada individualmente, pode sofrer mais ou menos com uma infecção, pode ter reinfecção porque tem baixa imunidade. Mas cabe ao governo definir uma política de imunização. Quando ele define como política que todos se contaminem, isso é quase um assassinato em massa, deputado. Não é um assassinato em massa, é um cumprimento de objetivo. Temos que ter 70% da população imunizada, ou por vacinação, ou por contágio. Mas aí, por contágio não tem nenhum especialista que defenda isso, deputado. Desculpa, 18 milhões de pessoas no Brasil já adquiriram Covid e já se curaram. E meio milhão de pessoas morreram. Pode ser que alguma dessas pessoas façam o teste e não criou anticorpos, apesar de ter tido Covid. Então o médico vai dizer, você precisa se vacinar. Mas isso é um caso a caso. Eu não vou aceitar que vocês tenham uma regra geral para todo mundo, porque não é assim. Pois bem, ele defendeu que há uma meta de 70% das pessoas estarem aí imunizadas por meio da vacina ou, segundo ele, por meio do contágio. É mais um integrante aí do governo falando novamente esse tipo de informação, Joel. Pois é, a gente sabe no que deu esse tipo de informação. A gente tinha a crença do presidente lá no início de que é uma gripezinha. E se você tiver sintomas mais graves, toma cloroquina que você melhora. Nunca foi verdade, era mentira isso. Infelizmente, muitos municípios brasileiros apostaram nisso. Muitos, e não precisam ser municípios, muitos médicos e muitos pacientes apostaram e acreditaram
na palavra do presidente, estamos com 500 mil mortes, o que coloca o Brasil no top 10 do ranking de mortes por milhão global. Então, o Brasil morreu muito mais gente do que era preciso. E lembrando que se a gente deixasse, fosse seguir, ainda bem que a gente teve prefeitos, teve governadores que não fizeram isso. Então, aqui em São Paulo, você teve uma quarentena dura no início, baixou-se a curva de casos, depois abriu de novo, depois voltou a subir, depois cai de novo, graças ao fechamento. Mas eles, a todo momento, pessoas como Ricardo Barros, essa é a desonestidade deles. Eles agora dizem, mas era uma boa ideia lutar pela imunidade de rebanho a 70%. Não tem nenhuma evidência que a gente esteja próximo disso. Eles falavam, o Osmar Terra falava que a gente estava na imunidade de rebanho em junho do ano passado, quando não tinha morrido, comparativamente a hoje, quase ninguém. Estávamos com cerca, acho que menos de 100 mil mortos naquela ocasião, e estava dizendo que já estava, era mentira, e ele não tinha base nenhuma para afirmar isso. Então, por que diabos ele afirmava isso? Porque ele queria se posicionar contra qualquer esforço de saúde pública, que sim, é um pouco impopular, eu não tenho dúvida. Todo governador que optou por fazer uma quarentena, um prefeito que optou por fazer uma quarentena, um lockdown, sofreu sim com oposição de parte da opinião pública, porque é impopular, porque gera danos, gera custo, né? Um custo que o governo poderia amenizar apostando mais no auxílio emergencial, no auxílio a empresas, coisa que o governo federal demorou, mas fez em 2020 e negligenciou completamente no início de 2021. Então é isso, por não querer aceitar a responsabilidade mínima que o poder exige num momento de crise, num momento de uma luta comum que bota em risco a vida das pessoas, adotou-se o discurso negacionista, irresponsável e que matou muita gente nesse país. Eu repito, sem o menor receio, a política de Bolsonaro matou gente ao negligenciar os esforços necessários para controlar a epidemia. O Osmar Terra, só finalizando, perguntaram, né? Acho que foi o Renan até, qual o país, o que o senhor faria se fosse o presidente contra a pandemia de novo? Eu me espelharia nos países que fizeram melhor, Coreia, Japão. Mas olhem o que Coreia e Japão fizeram, então. Por que fez o oposto e propôs o exato oposto aqui no nosso país? Pois é, uma política que não é uma política de saúde pública, né? É uma política de mortes, não é, Sakamoto? É uma política de morte. Agora, é uma política de morte que não é simplesmente a morte pela morte, por mais que a necropolítica seja a base do governo Jair Bolsonaro, também eu acho que tem uma coisa que a CPI, que talvez seja a maior contribuição que a CPI dê nas próximas semanas, que é a questão de tentar entender quem é que lucrou com tudo isso. Quem é que ganhou com tudo isso? Quem é que lucrou com tudo isso? Você falou do ministro Ricardo Barros, eu lembrei do deputado Ricardo Barros, eu lembrei que quando ele era ministro da Saúde em 2018, né, Ministério Público Federal, quer dizer, 2018, quando ele foi ministro da Saúde, o Ministério Público Federal moveu uma ação contra ele de improbidade administrativa, né, por conta de pagamentos antecipados a uma empresa, né, por medicamentos não entregues. Pois bem, essa empresa, que era a Global, é a empresa que tinha como sócio a mesma pessoa que é dona também da Precisa Medicamentos, que é aquela empresa que está intermediando a compra da Covaxin lá da Índia, né? E o interessante é que a Covaxin está no meio de um escândalo, que está começando a abrir esse escândalo aqui. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, enquanto a Pfizer estava oferecendo por um valor $10 a dose, né, a Coronavac também, né, durante um tempo, e pedindo, por favor, fecha aqui, ele não queria, o governo Bolsonaro acabou fechando com a compra da Covaxin, né, que é produzida na Índia, através da Precisa Medicamentos, utilizando para isso uma empresa brasileira, essa Precisa Medicamentos, pagando um valor muito mais alto. Então, o que acontece? É interessantíssimo, porque nesse ponto, quando você vai colocar isso no papel, o deputado Ricardo Barros, ele está simplesmente falando essas groselhas porque ele está defendendo o governo que ele representa, né? E o problema é que o interesse do governo, além dessa questão de apostar num combate ineficaz à doença, num combate que levou simplesmente a mais mortes, como o Joel mesmo coloca, também tem uma dimensão disso aí que está muito mal explicada, que é a questão da grana. O governo, ao que tudo indica, pessoas ligadas ao governo lucraram muito com a pandemia, com a compra de vacinas, com remédios ineficazes, e o governo também está querendo jogar uma cortina de fumaça nisso. Para o governo é muito positivo que a discussão fique simplesmente
numa discussão sobre, olha, quantos iam morrer, quantos não iam morrer, qual que era a medida a tomar, qual que era a previsão. A questão é, precisamos, neste momento, seguir o dinheiro e entender que se o governo Bolsonaro fez isso simplesmente por ignorância, por sabotagem, por negacionismo, ou também para embolsar algum cascalho. Pode piorar ainda a história, né? A gente está falando sobre essa política de saúde pública adotada até aqui, a defesa de medicamentos que são comprovadamente ineficazes, a adoção de medidas que não foram eficazes e acabaram aí aumentando o número de mortos, mas agora, segundo o vice-presidente da comissão, o foco é numa possibilidade, não é? Segundo ele, há indícios de corrupção passiva e ativa que vão ser investigados na CPI da Covid também, inclusive com depoimentos importantes essa semana que a gente vai acompanhar. Sakamoto, muito obrigado pela sua participação, hein? Uma ótima tarde, né, para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Joel. Um abraço a todos e todas. Valeu, Joel. Parabéns, feliz aniversário, muitas alegrias, o momento é duro, mas resiliência aí para a gente seguir em frente. Valeu, Diego. Um grande abraço para você. Abraço, Sakamoto, a todos os ouvintes. É isso. Sigamos aí com luta, mas também com esperança. Sempre. Muito obrigado aos dois.